Bom dia, gente. Aqui é o presbítero Walt. Mais uma vez, quero agradecer a Deus por Ele nos proporcionar mais esse dia de hoje, por Ele nos dar mais essa oportunidade para nós estarmos agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito para conosco cada dia que Ele nos proporciona. Quero agradecer a Deus pela nossa existência aqui na Terra, por tudo que Ele tem feito para conosco, e quero saber como você está na presença de Deus, se você está feliz, se você está bem, como você se encontra nesse dia de hoje. Você tem agradecido a Deus por tudo que Ele tem lhe proporcionado, por tudo que Ele tem feito para você, para a sua família. Nós sabemos que nos dias de hoje a maior dificuldade que nós encontramos é permanecer sendo fiel a Deus em tudo. Porque cada vez mais, cada dia que vai se passando, o nosso inimigo vai mostrando algo que muitas das vezes nos engana, nos leva a desviar um pouco da presença de Deus. Faz com que a gente venha tirar o foco de adorador e passar a ir atrás de algo que seja bom para nós, para nosso bel prazer. E esquecendo que temos uma obrigação de estar sempre correto em tudo que nós vamos fazer. Porque não é de qualquer maneira que nós vamos nos chegar até a Deus. Temos que ter cautela, cuidado em tudo que nós vamos fazer ou dizer para não prejudicar ou machucar o nosso irmão, o nosso semelhante. Porque nós temos uma obrigação, não é querer, é obrigação nossa. Se nós dissemos que amamos a Deus e odiamos os nossos irmãos da terra, odiamos nosso vizinho, odiamos nossas vizinhas, não queremos nem conversa com eles, detestamos, temos ódio, aí dizemos que ama a Deus, mas Deus não quer que seja assim. Por quê? Se nós vemos os nossos irmãos aqui na terra, conversamos com eles todos os dias da nossa vida e odiamos eles, como nós vamos amar a Deus que nós não vemos? Porque Deus não se vê, Deus se sente. Você sente Deus, você sente a presença dele, assim como você não vê o vento, assim como você não vê o vento. Mas o vento existe. Você não pega no sol, você só vê o claro dele. Então Deus, você senta a quintura e vê, mas Deus você não vê. Deus é como o vento. Você sabe que existe o vento, mas você nem pega o vento, nem apalpa o vento. Você só sente o vento.
Então a mesma coisa é Deus. Nós sentimos Deus em quê? Nós sentimos Deus cada momento na nossa vida, Ele nos auxiliando para nós vivermos bem. Primeiro nós temos o ar, nós temos o sol, nós temos a lua e as estrelas, e nós temos a terra e a chuva. Todas essas coisas vêm de Deus, não vêm do homem. Então, tudo isso é mostrando que Deus existe e que nós temos que obedecer a sua palavra. Como eu posso dizer que amo a Deus se eu não amo a quem eu vejo todos os dias? Passo pelos meus irmãos na rua, ou perto de casa, vou andando, encontro um irmão, um amigo, aí não falo com ele e alguém vem falar e eu digo, eu te odeio. Mas no meu particular com Deus, eu vou dizer que amo a Deus. Então eu não amo a Deus. Eu não amo nem a mim mesmo. Então é esse conceito, é isso que nós temos que entender. Quando Deus fala sobre o mandamento para nós amar uns aos outros, Ele nos dá esse mandamento, e é um dos mandamentos maior que existe na terra. Primeiro mandamento, para você que ainda não entendeu. Primeiro mandamento, amar ao Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, como posso eu dizer que amo a Deus e começar a ter ódio, rancor, raiva, ira? Dessa forma, eu não estou amando a Deus. Dessa forma, eu estou apenas simulando ou mentindo, dizendo que amo a Deus. Porque quem ama não despreza. Quem ama não deixa a pessoa de lado, sofrendo, passando por angústia e dizendo: ah, eu estou bem, eu não quero saber de fulano, eu quero saber que eu estou bem. Então Deus, Ele quer que nós mostramos, não é só dizer que ama, é mostrar na prática, é fazer acontecer na prática. É isso que nós temos que fazer. Quando Ele nos dá esse propósito, Ele diz, primeiro mandamento, quando aquele jovem se encontra com ele, que vai perguntar para ele, e ele fala, o primeiro mandamento é amar ao Senhor teu Deus, de toda a tua força, de todo o teu coração e de toda a tua força. E o segundo mandamento primordial, amar ao próximo como a ti mesmo. É esse o propósito, é esse o propósito de Deus e que Ele nos ordena que nós façamos. Mas que nós vemos nos dias de hoje, a coisa mais difícil que nós vemos é alguém amar o seu semelhante. Muitos dizem que ama, mas é um amor frágil. Um amor que só é em cima de o que fulano tem para me oferecer, para eu poder me chegar a fulano. O que eu vou ganhar me aproximando de fulano?
Geralmente, nos dias de hoje, é o que nós vemos mais. Alguém vai se aproximar de você, mas já pensando o que é que você tem para oferecer para ele se chegar a você. Se você não tiver nada, ele vai pensar duas vezes e vai dizer assim: não vale a pena ser amigo de fulano. Não vale a pena ser amigo de fulano porque fulano não tem o que nos oferecer, não tem o que nos dar. Então, fulano, não vale a pena a gente estar junto dele ou perto dele, porque ele não vai ter nada para mim e para nos oferecer. Verônica, tua mãe está tentando falar com tu, ela ligou para o meu filho, vai aqui, por favor, na gravação. Eu esqueci. Olá, gente. Me perdoe, eu dei um intervalozinho porque eu fui levar o celular para minha esposa falar com a mãe dela, que já 3 vezes que tenta. Onde nós estávamos? Nós estávamos falando sobre os mandamentos de Deus, sobre o amor. Nós estamos vendo a ganância do homem, a ganância do homem. A ganância dele é um desespero, é uma agonia por ter nome, ser bem falado no meio da sociedade, bem recebido, por ter algo, por possuir algo, possuir carro, casa, fazenda, dinheiro, para estar no meio da sociedade, para ser recebido no meio da sociedade. Mas eles ainda não perceberam que Jesus, ele tinha tudo para nascer em um berço de ouro, ele tinha tudo para vir do céu, cercado de anjos, num trono de glória, de ouro, e ter todas as riquezas do mundo, está se falando as riquezas do mundo. Mas muitos ainda não aprenderam com ele a simplicidade que ele veio. Ele veio ao mundo sem nada. Ele veio ao mundo como nós, seres humanos, nascemos, nu. E nasceu, a gente ainda nasce muitos, tem deles que moram no sítio, nasce no sítio mesmo, mas muitos é em hospital, é em UTI, é numa caminha, mas ele não, ele nasceu numa manjedoura, aonde vivia animais, para demonstrar para nós, ainda que não entendemos, que riqueza não é o forte de Deus, você ser rico. Não é isso que Deus quer de você. Você dá dízimos altos, ofertas altas. Não! Deus quer que você seja uma pessoa de um coração bom, de um coração caridoso. Seja uma pessoa que tenha realmente o exemplo de Deus, o exemplo de Jesus. Quando ele encontra aquele homem que fala, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna, para ir para o céu, para ser salvo? O primeiro mandamento que Deus dá para ele é esse:
Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com toda a tua força, com toda a tua coragem, de todo o teu coração. E o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Mas nós não estamos vendo esse amor de jeito nenhum. Isso não é só no meio daquelas pessoas que não são cristãos, que não são evangélicos, não é no meio de toda a nação. Nós vemos cada um querendo pisar o outro, querendo machucar o outro. Estamos ultrapassando a selva. Porque lá na selva, quem já morou no mato sabe disso. Os mais fortes sobrevivem se alimentando dos mais fracos. E o porquê e como isso está diferente no meio de nós, seres humanos? Não está diferente. Lá ainda existem animais, de vez em quando, você encontra algum deles que estão protegendo o outro animal. Eu mesmo tenho um exemplo aqui em casa, eu tenho um cachorro e um gato. Eu finjo que estou batendo no gato, o cachorro vem em cima para proteger. Então, nós estamos vendo que nós ultrapassamos eles com a nossa natureza. Só em busca de querer ser forte, de mostrar para os outros que somos fortes, de mostrar para os outros que temos o que queremos, de mostrar para os outros que temos aquilo que nós quer, nós toma, nós faz o que quiser para obter. Sabendo que para onde nós vamos, nada disso nós levamos. E não é por falta de aviso que está assim. É porque ler a palavra de Deus dá preguiça, ler a palavra de Deus vai falar conosco, vai fazer com que nós venha mudar de atitude e nós não queremos mudar. Nós vemos as pessoas querendo se igualar a profeta, a pregadores, a homens do passado, como os profetas, como João Batista, como João, como Pedro, como Tiago, como esses homens. Mas eles deixaram tudo para viver do evangelho. A única coisa que eles faziam era vender alguma coisa, mas não vivia totalmente só trabalhando, eles viviam mais pregando o evangelho. E outros largaram tudo para viver do evangelho. Quem de nós vai fazer isso hoje? Quando muitos deixam de trabalhar é porque vai ganhar um salário. Nós vemos homens aí ganhando salário de 100, 200 mil reais e ainda diz que está pregando a palavra de Deus, ainda diz que tem amor, ainda diz que está fazendo por amor à obra. Não é por amor à obra, é por o seu bem-estar. Tira tudo que ele tem, coloca ele para viver com um salário mínimo ou nenhum salário, para ele plantar, para ele colher, para ele viver. Então não é esse amor que Deus quer que nós façamos. E quando Jesus chama nós para aceitar a Ele, Ele não vem prometer para nós vida fácil, ampla, cheia de riqueza. Não, não é pecado você ser rico. Não é condenado você ser rico. Mas tem muitos ricos que fazem de conta que não são ricos. Eu já vi, não sei se, mas eu conheço. Eu conheço gente que é rica, você chega na casa dele, é mesmo que ser uma pessoa da família. Ele abraça você, ele trata bem, ele faz de tudo para você estar bem perto dele. É pouco, é raro, é raro. Mas Jesus não disse assim, todos os ricos são condenados, não. Não, ele disse, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Mas ele não disse que todos não vão se salvar. Ele não falou isso. Então, o que nós estamos vendo nos dias de hoje é o povo esquecendo dos mandamentos de Deus, que é pôr em prática aquilo que o Senhor nos manda fazer.
Então, se ele diz aqui, todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelharei a um homem prudente. Então, tem que praticar a palavra do Senhor. Não é só ler. Não é só ler e mostrar para os outros. Você tem que ler para você e você mesmo fazer. É bom demais eu ler e mandar o meu amigo passar pela luta e eu ficar daqui sorrindo e dizendo, não, lute mais que você vai conseguir, lute mais que você vai conseguir. Eu podendo ir lá dar a mão a ele. O que eu vejo dentro das congregações, o que eu vejo no meio do povo de hoje, é algo muito esquisito. Eu só me dando bem, os outros podem morrer, pode se acabar. A ganância. O homem, tudo que ele procura fazer é para enriquecer. Aquele que não tem quase nada, ele quer tomar aquilo que ele tem. Tem muitos que se pegam até naquela palavra que diz que é aquele que tem um só e não granjeia, e tem preguiça de granjear. É uma parábola que tem, que fala que até isso lhe será tirado. Mas é tirado por Deus, não é por mim nem por você. É Deus quem faz, não é eu nem você. Mas muitos querem aparecer, querem se sentar no meio da roda da alta sociedade, para que o povo veja que ele tem poder, mas ele não tem poder, ele não tem força, ele não tem nada, porque o poder é de Deus. E ninguém, nós não vemos mais ninguém se preocupando, é muito poucos. De 100 você tira um que se preocupa ainda com a vinda de Jesus. É raro você ver nas congregações o povo dizer, ler, que assim como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O povo comia, bebia, casava-se, dava-se em casamento. Na época, Noé avisava para o povo que se arrependesse, que Deus ia destruir aquela nação, que Deus ia destruir tudo com água. Tudo o que está acontecendo nos dias de hoje está escrito na palavra de Deus. Fome, sede, peste, guerra, terremoto, pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nação contra nação, irmão traindo uns aos outros, odiando uns aos outros, perseguindo uns aos outros. É o que nós vemos nos dias de hoje. Nós não vemos mais. Antigamente você encontrava alguém e nós via pessoas se abraçando na rua. Pessoas quando se encontravam, dava aquele abraço, que bom em te ver, como eu estou maravilhado em rever você. Hoje mal olha para a pessoa. Muitos porque estão bem de vida, bem calçado, bem alicerçado. Vê aquele que outra hora ele abraçava quando os dois não tinham nada. Aí eles cortam até caminho, sai do meio, vai para outra rua, para o outro lado, para que o seu amigo não veja. Ou eu estou mentindo, ou eu estou tentando enganar as pessoas. Mas hoje nós vemos uma nação que só pensa em si próprio, em se dar bem, em viver bem, eu e minha família estando bem, meus vizinhos que passem do jeito que eles quiserem e aguentar, meu irmão, meus irmãos, em Cristo Jesus, não pensa no sofrimento do outro, não.
E ainda mais, depois de todas essas coisas, ainda diz que ama a Deus. Ainda diz que é um servo de Deus. Ainda diz que já está salvo. Me mostre qual é a pessoa que está salva aqui na terra. Os que já foram, me mostre que eles estão salvos. A Bíblia fala, ninguém subiu ao céu a não ser o que desceu do céu, que é o Filho de Deus. Esse está no céu. E Jesus continua falando na sua palavra que sem amor é impossível. Sem amor não tem como o homem se chegar a Deus. Como posso eu odiar todo mundo? Ter raiva, falar, maltratar e dizer que amo a Deus? Se todo dia eu estou vendo meus vizinhos, todo dia eu estou conversando com os meus amigos, todo dia eu estou dialogando com eles, e eu não respeito, não demonstro um amor por eles, aí vou dizer que amo a Deus que eu não vejo, só sinto. Não, primeiro, eu tenho que fazer o que manda a palavra do Senhor. Praticar, pôr em prática aquilo que o Senhor nos ensina. E nem todos que dizem Senhor, Senhor, entram no reino do céu. Nem todos que estão dentro das congregações de joelho, nem todos que estão peregrinando, nem todos que andam com a Bíblia, nem todos que dizem que adoram a Deus. Não, não é todos não. Não sou eu que falo. É a Bíblia que fala. E ele diz, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Mas como será que eu vou fazer a vontade do Pai que está no céu? De que jeito é essa vontade? Machucando, pisando, debochando, me afastando, porque vê um ali pedindo esmola, se é meu amigo de outra hora ou meu amigo daquele, eu vou debochar dele. Se eu vejo ele comendo farinha com sardinha, eu estou comendo bife, estou comendo picanha, aí eu vou debochar dele. Se eu estou morando numa casa boa, eu vejo ele morando numa casinha de madeira ou de vara, eu vou debochar dele, porque eu me dei bem e ele está se dando mal. É o que nós vemos nos dias de hoje, meus amados. Quantas pessoas não estão dormindo nas praças, nas cracolândias das grandes metrópoles? Quantas pessoas não estão dormindo em beira de estrada, debaixo de árvore, nas praças públicas, debaixo de marquise, nas estações? Quantas pessoas não estão? E eles tinham amigo. Eles tinham amigo, tinha amigo. Porque o amigo, ele quer ver o outro se dar bem. O amigo é aquele que, quando ele está bem, procura o outro para ele mostrar e ajudá-lo. Nós temos exemplo de Davi, quando ele prometeu a Jonas que enquanto ele vivesse a família de Saul, o que escapasse, o que vivesse da família de Saul, ele ajudava. Nós vemos aquele filho de Saul, o que era aleijado das pernas, era paralítico, era doente das pernas. Nós vemos o exemplo, ele sendo rei, mas ele cumpriu com a... Ele sendo rei, ele podia dizer, eu não vou cumprir não, eu não quero nem saber, aquilo ali foi uma palavra que eu disse da boca para fora. Existem muitas promessas da boca para fora. Mas Jesus não, quando ele promete, ele cumpre. Quando Deus diz vai acontecer, vai acontecer. Estamos muito distantes. Estamos,
muito distante daquilo que Deus quer de nós. Eu e você. Quando eu prego, quando eu falo, eu não falo só para você. Eu falo para você e para mim e para você. Nós temos que procurar fazer com que a palavra de Deus seja cumprida em nós, para que aquele vizinho, aquela pessoa que nos vê dizer realmente toda vez que esse homem ou essa mulher nos encontra, ele está firme e sempre nos mostrando que temos que estar firme naquilo que lemos e aquilo que dissemos que praticamos. Muitas das vezes, pessoas vão se afastar de você porque você vai viver, vai procurar falar a verdade para as pessoas. Mas existe algo tão difícil nos dias de hoje, é que a verdade, quase poucas pessoas aceitam. Mas a mentira é mais recebida do que a verdade. Vocês já perceberam? Se eu contar uma história bem bonita, bem elaborada, bem pensada, bem estudada, aquela história que vai comover as pessoas, que vai fazer com que as pessoas chorem por aquela história que eu falei, mesmo sendo mentira, eles vão acreditar. Mas se eu chegar e dizer, olha, o caminho da salvação não existe a não ser através de Jesus Cristo, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E não suba pelo telhado, não arrombe o muro, entre pela porta, que a porta é Jesus. E se eu disser só existe dois caminhos, um caminho que leva para o céu e um caminho que leva ao inferno, aí vão ficar com raiva de mim, vão dizer que eu sou grosso, vão dizer que o evangelho que eu prego já foi do passado. Não! Para entrar no céu tem que ser remido. E para ser remido tem que procurar, pelo menos, tentar obedecer à palavra do Senhor. É o que nós vemos nos dias de hoje. Dentro das congregações, a maior santidade. Dentro das congregações, nós vemos o povo ali, um monte de cordeirinho. Mas quando chega em casa ou por onde anda, onde trabalha, se transforma num grande leão. O dragão sai devorando tudo. Vamos mudar. Vamos tentar mudar, vamos mostrar ao povo aquele evangelho do passado, que muitos dizem que era um evangelho do tempo quadrado, que ele era do tempo quadrado. Mas Deus permanece o mesmo. Deus, ele permanece o mesmo, e o que ele quer de nós é a nossa obediência. Honrar pai e mãe, honrar a palavra do Senhor, porque se eu não honro pai e mãe, se eu não honro meus irmãos, que vejo todo dia, como eu vou honrar Deus que eu não vejo? Só sinto. Então vamos mudar as nossas atitudes. E ele diz aqui, ó, nem todo que diz Senhor, Senhor, entra no reino do céu. No capítulo 10 de João fala, tem que entrar pelas portas. Não é subir por cima do muro. Tem que pôr em prática todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha a lei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
E se você edificar a sua casa sobre a rocha, nada vai te abalar. Nada vai te tirar do lugar em que você se encontra, que é na posição de adorador de Cristo. Você pode sofrer, você pode passar por situação de você, às vezes, dizer que Deus te esqueceu. Mas como Deus te esqueceu se você está falando, se você está se alimentando, se você tem fôlego, então mostre que Ele ainda não te esqueceu, porque se Deus nos esquecer, nós morreremos. Ele permanece com aquele que procura obedecer a sua palavra. Então, por isso que fala, nem todo o que diz, Senhor, Senhor, entra no reino do céu. Eu já vi pessoas falando mal de outra pessoa, e quando aquela pessoa chegar no recinto, aquela pessoa que está falando mal, vir até aquela outra pessoa que estava sendo caluniado, abraçar e dizer, eu te amo, tu é meu amigo, tu é minha amiga. Ou não acontece isso? O senhor está falando de você aqui, está lhe maltratando, está falando de tudo que não presta de você. Quando você vai chegando, ele muda e vem te abraçar e dizer que é teu amigo. A mesma coisa. Pratica tudo quanto é de coisas. Mas quando chega dentro da congregação, todos são santos. Quando sai dali, sai devorando tudo. E a Bíblia não manda. A Bíblia diz, acautelai-vos que ninguém vos engane. Enganar com falsas promessas, enganar com falsos discursos, enganar com palavras bonitas. O inimigo tentou contra Jesus, quando ele é levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. O inimigo mostrou tudo o que podia. Tem muitos que estão sendo deixados levar pelo inimigo. Mas nem tudo é o inimigo. Tem pessoas que tudo atribui ao inimigo. Atribui a ele, mas não. Às vezes é nós mesmos que tomamos a decisão. Decisão aquela que nos traz, enche o ego. Nos deixa ali, o astral lá em cima, que me diz. Para ser visto pelo povo. Então vamos mudar, é hora de mudar. É hora de nos arrepender. É hora de ser vigilante. É hora de entender que não existe outro caminho que conduz até o céu, a não ser aceitar Jesus como nosso Salvador. Desde o princípio, desde o começo, desde do livro de Gênesis até Apocalipse, só fala que temos que ser obedientes a Deus. Temos que obedecer a Deus, a Jesus Cristo. No Novo Testamento, nós vivemos hoje pela graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Se nós fosse salvos pela lei, não existia mais ninguém na terra. Mas como Deus viu que pela lei não tinha jeito, Ele envia o seu Filho para nós ser salvo pela graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é Jesus, é a palavra dele. Mas ele nos deu um mandamento e nós não estamos cumprindo. Não estamos, verdade seja dita. Estamos correndo atrás daquilo que faz bem para nós aqui na terra. Quando ele diz buscai primeiro o reino do céu, não é que você vai pegar a Bíblia e vai viver só pregando o evangelho, seus filhos passando fome, sua família passando fome, não. Ele diz, buscai primeiro o reino do céu,
Assim que levantar de manhã, põe o joelho no chão e diz: Senhor, te agradeço pela noite, pelo amanhecer, te agradeço por tudo, te agradeço por esse momento. Guia os meus passos, guia os meus pés, guia os meus olhos, a minha boca. Faz com que os meus ouvidos só escutem coisas boas para o meu espírito. É assim. Você está agradecendo a Ele, você está buscando a Ele. Me guia por onde eu for, seja o meu guia. É assim que tem que ser. Ser grato a Ele. Porque não existe outro caminho a não ser aceitar Jesus como o teu e o meu Salvador. Amém? Não existe outro caminho, meu amado. Não existe. Você pode buscar felicidade aonde você quiser. Pode correr atrás de felicidade, pode correr de paz, felicidade, saúde. Você só vai encontrar em Deus. Você só vai encontrar através do Filho de Deus, de Jesus Cristo, Deus. Porque Ele e o Pai, Ele diz, eu e meu Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Não existe felicidade sem Deus. Não existe felicidade sem Jesus, sem o Espírito Santo. Felicidade está neles. Você já procurou, já correu, já cansou, já disse que não tem mais jeito, já está de uma maneira que não acredita mais em nada. Acredita em Deus, crê nele. Amém, meus amados? Eu gosto de deixar para você 2 versículos que se encontram no livro de João. João 14:6. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E o 15, do mesmo capítulo 14. Se me ama, guardarás os meus mandamentos. 2 versículos. Se me amares, guardarás os meus mandamentos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Pronto. Mas o mandamento dele é pesado, não é fraco, é pesado, é grande. E você amar o seu próprio inimigo não é fácil. Muitas das vezes o inimigo nosso é nós mesmos, com os nossos pensamentos tortos. Já observou que nós às vezes somos nossos próprios inimigos? Então temos que orar, buscar ao Senhor, vigiar e demonstrar e praticar o amor. Não é só demonstrar, é praticar o amor. Quando ele diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar, é algo muito sério. Enquanto ele é pequeno, você tem que mostrar a ele, conversar com ele, o que faz bem a evolução do homem e o que faz mal. Que Deus abençoe você, a sua família, guie os seus passos, seja o seu guia por onde você andar. E põe em prática o que o Senhor determina, que é amar uns aos outros. Eu te convido para nós orarmos ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem nos concedido. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Teu é o reino, teu é a glória, a graça, a misericórdia, a compaixão. Nos guia, Senhor, nos livra do laço do passarinheiro, do homem sanguinário, da bala perdida, do homem violento.
nos livra, Pai, de todo mal. Seja o nosso guia, nos guarda debaixo da tua destra e afasta de nós tudo aquilo que vem tentar nos tirar da tua presença. Vai, Senhor, até aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nos presídios, aqueles que estão nas Cracolândia, aqueles que estão em guerrilha, aqueles que estão em guerra, família com família, esposo contra esposa, filho contra pai, pai contra filho. Vai até eles, Senhor, e seja o intermediador de tudo e leva a paz para todos os que necessita e que crê e busca a Ti, Senhor. É isso que nós te pedimos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós te pedimos, nos abençoa hoje e sempre. Amém. Presbítero Walt, que Deus te abençoe, que Deus seja o teu guia e seja grato ao Senhor em tudo. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.